Eu quero falar sobre um conceito básico, mas muito relevante de análise técnica. E é este conceito que é o de suporte maior e menor. É disso que eu quero falar para vocês hoje. O valor disso é imensurável, inestimável. Mesmo que não é perfeito, é confiável o suficiente para que você possa saber antecipadamente aonde os movimentos devem parar, ou tem probabilidade de parar, ou aonde ele deveria ir, começar, porque muitas vezes a ação chega na resistência e ele anda a partir da resistência ou do suporte. Então aqui, se você tem um suporte maior, muitas vezes isso vai fazer uma resistência. Sabendo antecipadamente isso, é a chave para você fazer muito dinheiro. Quando você rompe um suporte, a probabilidade é que isso se transforme em resistência. Não muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes. Quando uma ação está em tendência de alta e tem pullbacks, e você tem uma nova máxima que foi feita depois do pullback, este ponto aqui se torna o que nós chamamos de suporte menor. Suporte menor, ok? Pensa dessa forma aqui. Quando a ação ela fez um pullback, ela descansou aqui, ela fez uma pausa, ela deixa para trás um ponto que se torna um teto, se você quiser ver assim, ok? Quando você atravessa o teto e ganha altura o suficiente, agora esse teto se transforma em um piso. Esses níveis de suporte menor e resistência menor, eles acontecem regularmente para você conhecer esse conceito. Nada é 100%. Sempre você vai conseguir encontrar exceções. E algumas vezes elas vão falhar também, mas elas acontecem para ser relevante o suficiente para você estar ciente desse conceito. Então, novamente, rally, pullback, esse ponto de pullback aqui se torna uma resistência, e se você rompe só um pouco, não conta. Você precisa ganhar altura o suficiente para que esse ponto seja um suporte. Ok? Se olharmos para o outro lado, nós temos uma queda, um rally. Esse ponto se torna um suporte menor. E se você atravessa assim, ele ainda não tem espaço suficiente para se tornar uma resistência. Então você precisa de espaço suficiente para que isso se torne uma resistência menor. Agora. E a outra coisa que eu vou esclarecer para vocês é como tudo no trade, esses pontos são áreas. Eu falo pontos aqui porque não tenho uma melhor palavra, mas não é um ponto perfeitamente. É realmente ao redor dessa área aqui, ok? É realmente ao redor dessa área. Isso serve para tudo. São áreas de suporte, áreas de resistência. A área da média móvel de 20 períodos, a área da média móvel de 200 períodos, ok? Então aqui nós temos o suporte menor. Vamos fazer agora quando você está mais com uma natureza lateral na sua ação. Então um suporte maior seria assim. Você tem
um movimento poderoso para cima, depois dessa queda. Escutem com atenção, não é um movimento fraco. Esse é um movimento fraco aqui. Ok? Não estou falando disso, eu estou falando de um movimento poderoso para cima. E boom! Este ponto se torna o suporte maior. Então, se voltássemos aqui e retestássemos esse ponto, é provável que ele segure. Então, suporte maior. O suporte menor, ele é mais comum de mínima a máxima. De mínima a máxima. E o suporte maior, ele não tem diferença. É de mínima a mínima. E a resistência maior é de máxima a máxima. Ok? Então, você pode ter um transicionando para o outro. Então, você pode ter um suporte maior que transiciona para suporte menor. Então, deixa eu mostrar para vocês como seria esse cenário. Você tem isso acontecendo. Então, suporte e resistência maior. Suporte maior. Lembra, são áreas. E resistência maior. Boom! Você rompe com um movimento decente. Não somente aqui. Você precisa de um movimento decente. Precisa do espaço. E agora, o que era uma resistência maior se transforma em um suporte menor. Ok? Vamos fazer para o outro lado agora. Você pode ter um suporte maior e resistência maior acontecendo. Suporte maior. Resistência maior. Você rompe aqui com um tamanho suficiente, transformando essa área de suporte maior em resistência menor. Suporte se torna resistência. E isso, senhoras e senhores, é como os mercados transicionam. É assim que eles transicionam com esses movimentos, transformação de maior para menor. Então, você pode ter isso daqui. Tudo isso aqui é menor acontecendo, sim. E aí você tem um maior acontecendo aqui e depois um menor acontecendo novamente. Então, você transicionou de um estágio 4 de tendência de baixa para um estágio 1 lateral para um estágio 2 tendência de alta. Assim, resistência menor transformada em suporte maior, suporte maior se transforma em suporte menor. Vocês entendem? O de menor para maior? E como este conceito pode te ajudar a ler como os mercados transicionam. Vocês entenderam? Fala comigo. Escrevam aqui nos comentários. Vamos então agora utilizar esse conceito nesse gráfico aqui. Quando você está no movimento lateral, você está lidando... Lembra, são áreas.
resistências maiores suportes maiores, áreas de suporte maiores, ok? Boom! Esse rompeu aqui. Aqui você tem esse pavio aqui. E esse pavio se tornou aqui um ponto interessante ali no futuro. Então chegamos até aqui em cima novamente. E boom! Então aqui é a área de suporte maior. E boom! E se você olhar com atenção, essa área aqui, que era um suporte maior, ela se transformou em uma resistência menor. Então, você tem esses assim, nunca serão perfeitos que nem o meu desenho, mas os desenhos são feitos para você ter um conceito geral. Então, novamente aqui, você tem como esse movimento lateral e, bom, você chega autossuficiente. Sempre que algo caiu forte, este ponto aqui é uma resistência maior. Sempre que algo subiu com força, esse ponto se torna um suporte maior. É importante vocês entenderem isso. Então, se você caiu forte de um ponto, essa é uma resistência poderosa, ok? Se você teve um rally forte, este é um suporte poderoso. Vejam isso. Nós caímos forte desse ponto aqui. Lembra que eu disse para vocês, quando você encontrar esses pontos, tem uma probabilidade decente de que se você começar a ter um movimento de volta para cima, ele vai ir para esse ponto. Então, a próxima parada do Bitcoin é potencialmente perto da marca dos 25 mil. Por quê? Porque nós caímos. Qual que foi a última queda forte? Vocês veem? Aqui. Boom! Lembra, ela é uma área. Vai para a direita. E veja aonde o Bitcoin parou a sua subida. Não teve nenhuma parada até chegar nesse ponto aqui. E ele ficou mais ou menos uma semana nesse ponto. E agora atravessou. Então agora você diz qual que é o próximo ponto. O próximo ponto maior. Esse foi um ponto também. Eu tenho que dizer também. E nós estamos como que nessa área agora. Mas eu quero que vocês consigam capturar esses pontos e saber aonde estão seus próximos níveis. Isso pode ser muito, muito poderoso. Por que que esses pontos são tão confiáveis? Porque é a natureza humana. Tudo que a análise técnica é ler as pegadas da natureza humana. Deixa eu explicar para vocês. Se a ação, bom, tem um rally forte a partir daqui, as pessoas que compraram aqui, nesta área, elas estão felizes. Elas foram recompensadas por sua compra nessa área aqui. E quando você volta à área onde esse grupo foi recompensado,
O que você acha que é provável que eles tentem fazer novamente? Eles vão comprar. Eles foram recompensados aqui antes. Então, os mesmos 3 aqui compram novamente. Vamos ver se repete. Este fenômeno de repetição é o que cria o suporte. Mas tem pessoas aqui também que eles estavam olhando. E eles perderam esse movimento. E eles olham o que aconteceu. Eles viram o que aconteceu. E agora este grupo aqui também entra e se junta ao outro grupo. Para fazer isso ainda mais suporte. E aí isso começa a se tornar uma profecia autorrealizável. E aqui tem um grupo de 5 aqui, depois 6, um outro grupo, depois 7 grupos, entende? Então todas as vezes isso se torna ainda mais e mais uma profecia autorrealizável. Quem foi recompensado volta para fazer a mesma coisa e quem perdeu o movimento se junta a esse grupo e o grupo vai ficando maior. E aí, eventualmente, um lado ele ganha. E isso é o que cria o suporte à resistência. Quando você tem um cenário onde, BUM! Isso cai forte. Tem pessoas que estavam segurando esse item aqui e eles foram massacrados. O que você acha que é provável que eles façam aqui em cima? É provável que eles vendam. Eles recuperaram o seu dinheiro. Estão agradecidos, estão com sorte. Então, todas as pessoas que foram massacradas são prováveis que vendam perto da origem. Aqui, eles recuperaram todo o dinheiro de volta. Então é provável que vendam. E eu e você estamos vendo isso daqui aqui. E é provável que nós nos juntemos a eles também se tiver um sinal de venda aqui. Então o grupo que vende fica maior aqui, fazendo que este ponto seja mais forte. Esse é o aspecto psicológico do trading. Faz sentido para vocês?